Muito boa noite, bom dia, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 12 de novembro de 2025, do Cidadania SA, o seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Para você que nunca veio aqui, primeira vez que está vendo o vídeo, fica aí, assiste até o fim, vê se você curte. Se curtir, deixa o like, se inscreva no canal. Hoje eu vou falar sobre o, o Derrite derretendo, o Derrite derretendo com o PL antifacção dele, que na verdade é o PL das milícias. Vou falar disso. Vou falar de Tarcísio de Freitas. Vou falar do prefeito de Sorocaba. O prefeito TikToker. Ele mesmo. Vou falar de Júlia Zanata. E vou falar da pesquisa Quest que saiu hoje, essa quarta-feira, dia 12 de novembro, tá bom? Então, antes de eu ir para as notícias, muito importante o quê? Deixar seu like. Deixe seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, tá? Vamos às notícias de hoje. Eu vou começar com a continuação de algo que já vem há alguns dias, não é mesmo? Que é o PL antifacção, esta puta palhaçada, para não falar outra coisa, uma molecagem do presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mole, o Hugo nem se importa. Antes da gente ir para as matérias, é muito importante fazer a cronologia dos fatos. A imagem do governo Lula, do Lula e do governo, vinha subindo nas pesquisas, certo? Quem acompanha aqui o canal e quem acompanha as pesquisas vinha vendo isso aí. Cláudio Castro, junto com Flávio Bolsonaro, uma semana antes da mega operação no Rio, Flávio Bolsonaro tinha pedido para o Trump bombardear embarcações na Baía da Guanabara. Vocês lembram disso? Muito bem. E ele tinha dito que não sabia quem ia ser o candidato ao governo do Rio e quem seria o candidato da extrema-direita na eleição presidencial do ano que vem, mas que eles iam fazer testes. Dias depois, o Cláudio Castro faz aquela chacina no Rio de Janeiro e ataca o governo federal em relação à questão de segurança pública. Muito bem. O governo federal, através não só, mas também do ministro da Justiça, o Lewandowski, ficou trabalhando 6 meses, pelo menos, em cima desse PL antifacção que enviou para a Câmara. 6 meses de trabalho, ouvindo todos os envolvidos. Tá? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a sociedade civil, todo mundo que precisava ser ouvido foi ouvido para que eles chegassem em 6 meses a esse projeto de lei antifacção. Muito bem. Guilherme Derrite era secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Pitbull do Tarcísio. Pitbull na coleira, certo? Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Guilherme Derrite era deputado federal, se licenciou para virar secretário de Segurança Pública do Tarcísio. Então, ele não era mais deputado, ele não estava exercendo o cargo de deputado federal. Muito bem. Antes do Hugo Mota falar que o Derrite seria o relator dessa PL, o Tarcísio deu entrevistas falando que ia liberar o Derrite para que ele voltasse a ser deputado federal e pudesse ser o relator dessa PL que vinha do governo federal. E o Tarcísio disse: nem li o que o governo mandou, não me interessa. Muito bem. Hugo Mota decidiu pelo Derrite como relator desta PL. Cerca de 2 a 3 horas depois desse anúncio, 2, 3 horas depois desse anúncio, o Derrite aparece com o texto prontinho da PL antifacção. Que o governo federal, o Ministério da Justiça e os outros ministérios tinham levado 6 meses de estudo e conversas para
fazerem esse PL. O Derrite, em 2 horas, 3 horas, já tinha o seu texto pronto. Aí eu te pergunto, você acha que foi ele que fez? Eu trouxe no vídeo aqui essa semana. Tudo isso estava ligado. E tudo isso é manobra para ajudar quem? Tarcísio de Freitas na eleição presidencial do ano que vem. E era para ajudar o Derrite para sair ou para o Senado ou para o governo por São Paulo. Ok? Muito bem. Só que eles são incompetentemente burros. Certo? Por quê? Porque eles quiseram fazer, nesse PL da antifacção, uma PEC da bandidagem 2.0, que é tirar a Polícia Federal das investigações federais. Simples assim. A Polícia Federal, para agir no Estado de São Paulo, precisaria da anuência, da concordância do governo do Estado de São Paulo. Ele teria que ser avisado e teria que concordar. Tipo, ó, a gente vai investigar aí o negócio do PCC na Faria Lima. Tudo bem? Ah, não, não pode, eu não autorizo. Ah, como não? Não, não pode, não quero, é só meus amigos lá. Tá? As emendas, que é uma roubalheira, que eu vou trazer aqui da Júlia Zanata. Já trouxe e vou trazer de novo. Então, as emendas não poderiam ser investigadas se o governo do estado de onde é o parlamentar, o deputado, não concordasse. E aí teve a grita da sociedade civil, até da mídia tradicional, falou, escuta, isso aqui não pode. E aí o Derrite esfarelou. E o Tarcísio se estrupiou de novo, porque ele é muito incompetente. E ele é muito burro. Quando o Trump foi eleito, ele botou lá o bonezinho do MAGA. Aí depois foi lá nas redes e apagou. Mas a gente tem a foto guardada aqui, viu, querido? Todo mundo tem. E agora, de novo, ele acha que ele é esperto. Mas ele não é esperto. Ele não é nem um pouco esperto. Tá? E assim, tem 3 notícias aqui sobre isso. A última atualização que eu ouvi foi da Heloísa Vilela, repórter do ICL, falando que o Hugo Mota adiou por 30 dias a votação desse PL. Ele ia ser votado hoje, ele ia ser votado ontem, adiaram para hoje, porque o Zé Pamonha do Derrite ia mostrar a terceira versão. E o Hugo Mota se reuniu com aquele bando de excremento da extrema-direita lá, os governadores da paz, hoje, e ele decidiu adiar a votação em 30 dias. Ele também se reuniu com o Lindbergh Farias hoje. E o pau quebrou. Porque o Lindbergh foi nele e falou, e aí? Cara, como é que o negócio vem da gente, vem do governo federal, e você coloca o cachorrinho do Tarcísio pra relatar isso aqui? O que você quer? Qual que é a sua, meu querido? Ele disse que o Hugo Mota bateu na mesa e falou, quem decide o relator sou eu. E realmente é. Só que você é de uma incompetência. Nada do que você faz dá certo. Você não faz nada certo. Você não vai ser reeleito como deputado e você não vai ser reeleito como presidente da Câmara. Meus queridos amigos da Paraíba, não reelejam esta figura nefasta chamada Hugo Mota, tá? Vem aqui, vamos lá, vamos para as notícias então. Glaze diz que o governo quer mudança em 4 pontos do relatório do projeto antifacção. A ministra Glaze, queridíssima das relações institucionais, afirmou hoje que o governo federal continua preocupado com pelo menos 4 pontos do relatório do deputado Guilherme Derrite para o projeto antifacção. São eles: mudança no novo tipo penal criado para punir facções criminosas, a presença de 2 legislações sobre organizações criminosas, retirada da regra que permitia a apreensão de bens e facções no início da investigação, isso aqui é importante, tá? Diminuição de dinheiro para a PF com redistribuição de recursos de fundos. Esse é outro ponto, porque assim, os caras fazem lá a operação contra o PCC, Comando Vermelho, o Diabo A4. Apreende grana, apreende imóveis, iate, carro, barco, escambau de Madureira. Pra onde vai essa grana? Existem fundos. Fundo pra Polícia Federal, pra
para você manter a Polícia Federal funcionando, o que o pessoal queria? Que esse dinheiro fosse para os estados, onde as operações acontecessem. Quem vai cuidar dessa grana? Porque não é pouco dinheiro, não. Então leiam essa matéria aqui, tá muito, muito boa. Gleisi Hoffmann, excelente, como sempre. Aí tem uma outra matéria aqui, só que é de hoje umas 3 da tarde. O novo texto de Derrite tira recursos da PF e fragiliza combate ao crime, diz governo. O governo Lula intensificou nas últimas horas a articulação política para impedir a votação dessa excrescência desse PL do Derrite. O projeto segue sob forte resistência dentro do Ministério da Justiça e da Segurança Pública e entre técnicos da área de inteligência. Integrantes da articulação política afirmam que há preocupação no Palácio do Planalto com o rumo da proposta classificada como um retrocesso grave no modelo de combate ao crime organizado. Aí, os panacas deram uma entrevista. O Hugo Motta, o Derrite e um bando de churume. Tinha até a Bia Kicis estava lá, mas não tinha ninguém grande, ninguém importante. E o Hugo Motta falando, eu não vou permitir, a Câmara não vai permitir um projeto, que passe um projeto que seja contra a soberania nacional e que diminua a atuação da Polícia Federal. Ô caramba, você não leu o negócio que o Derrite fez então, querido? É um incompetente sem tamanho, tá? Leia essa matéria aqui, essas 2 matérias, tá bom? Agora vamos falar do quê? Eu vou trazer a pesquisa porque tá ligada com isso aí. Então, tudo aquilo que o Cláudio Castro fez, a morte das 121 pessoas que as mortes estão nas costas do Cláudio Castro, serviram para frear a subida na aprovação que o governo Lula vinha tendo nesse segundo semestre, tá? Ó, saiu a Quest hoje. Após meses de alta, a aprovação de Lula se mantém estável e marca 47%. Então não caiu, mas parou de subir. A aprovação do governo do presidente Lula se manteve estável neste mês de novembro, com 47% dos brasileiros aprovando, enquanto 50% desaprovam. É uma pequena mudança, mas está dentro da margem de erro. Em outubro, era 49% desaprovando, 48% aprovando. Agora é 50% desaprovando e 47% aprovando. Então, 1 ponto. A desaprovação subiu 1 ponto e a aprovação caiu 1 ponto. Mas o lance é, em março, a aprovação estava em 40% e a desaprovação em 57%. 17 pontos de diferença. E aí começou o quê? A aprovação subir e a desaprovação cair. Até outubro. Que estavam esses números que eu falei, 49% a 48% para desaprovação. Freou essa melhora. O que freou essa melhora? A vida das pessoas assassinadas pela gestão Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Tá? É muito claro isso aqui. Muito claro. Fala aqui do encontro com o Trump, se saiu mais forte ou mais fraco, mas na pesquisa também perguntou qual é a maior preocupação do brasileiro hoje. 38% falaram o quê? Segurança pública, violência, que aumentou muito em relação à última vez. Não, assim, é impactado, por isso que a extrema-direita está fazendo. Então é muito claro, eles rifaram as vidas daquelas pessoas do Rio de Janeiro para interromperem a subida na aprovação do Lula e tentarem voltar para o jogo político. Isso é muito, muito claro, tá? Muito bem. Vamos falar do prefeito TikToker, cadê o infeliz aqui? O Rodrigo Manga. Polícia Federal aponta Rodrigo Manga como líder de organização criminosa e beneficiário de esquema em Sorocaba. O documento que embasou o afastamento do TikToker aqui por 180 dias aponta o político como líder de uma organização criminosa e beneficiário de esquema de corrupção envolvendo contratos públicos, perdão. Tá copiando o ídolo dele, né? Tem um monte de foto com o Bolsonaro. Bolsonaro é líder da organização criminosa que tentou dar o golpe. Esse panaca aqui é líder da organização criminosa desviando recursos públicos, tá? O G1, que é essa matéria do G1, do Marcel Sinoca, do Wilson Gonçalves Júnior, da Larissa Pandora e da Carla de Campos. Quanta gente, hein? Eles tiveram acesso aos documentos que mostram também como era o suposto esquema e a participação do cunhado e do empresário do prefeito que foram presos na segunda fase da operação Copia e Cola.
A PF identificou sinais, tá vendo? A PF. Por isso que o povo não quer a PF lá no negócio. A PF identificou sinais de que o esquema criminoso estaria diretamente ligado ao exercício da função de prefeito. Ah, vá. As atividades ilícitas, que incluem lavagem de dinheiro e crimes antecedentes contra a administração, teriam se iniciado logo nos primeiros dias do mandato de Manga, em janeiro de 2021. Hã? Bonitinho? Segundo a PF, a principal forma usada para dar aparência legal ao dinheiro suspeito foi por meio de contratos de publicidade, que na prática não eram verdadeiros. Os contratos eram firmados pela ME, atual 2M Comunicação e Assessoria, empresa de quem? Da esposa do prefeito, a Cirlange, belo nome, hein, moço? Rodrigues Frati, com pessoas jurídicas ligadas a outros investigados, como a Simpark Estacionamento Eirel, que pertence a Marcos Silva Mott, e a Igreja Cruzada dos Milagres dos Filhos de Deus, minha Nossa Senhora, de Josivaldo de Souza, quem é? Cunhado do Manga. E de Simone Rodrigues Frati Souza, quem? Irmã da Cirlange. Meu pai do céu, cara. A investigação aponta que esses contratos não passavam de ficção e estratagema, usados para fazer o dinheiro proveniente da atividade criminosa desenvolvida pelo grupo parecer legítimo e voltar a circular na economia. Tem aqui coisa deles conversando, cara, usando a igreja. Falando, eu tô precisando de um milagre, você tá precisando de um milagre essa semana? O milagre era dinheiro, tá ligado? Eu vou te falar, leiam, a matéria tá excelente, com um monte de gráfico, tá tudo aqui. Tudo aqui. Câmara de BH, essa aqui é para os meus queridos amigos de Minas Gerais. Aprova projeto que envia pessoas em situação de rua para cidades de origem. A Câmara Municipal aprovou em primeiro turno ontem um projeto de lei que busca enviar pessoas em situação de rua da capital às cidades de origem. O PL 227 de 2025, de autoria do vereador Ville, que é, adivinha de que partido? Dos Larápios. Ah, é lá mesmo. Ainda precisa ser aprovado em segundo turno pelo plenário da Câmara antes de ser encaminhado pela sanção ou veto do prefeito Álvaro Damião. O Damião é famoso, já apareceu aqui várias vezes, né? O texto institui o programa de Volta para Minha Terra. Eles dão um ar, né, de uma coisa impressionante. Encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade a órgãos competentes para viabilização do transporte. Suporte logístico para o transporte. Eu não vou ler tudo isso aqui não, porque isso aqui é nojento. É igual o prefeito de Florianópolis que estava barrando as pessoas na entrada, lá na rodoviária, e mandando de volta. Isso aqui é a mesma coisa. Lembrem-se que o governador de Minas Gerais, o Zema, falou que pessoas em situação de rua era igual carro velho. Tem que pegar e tirar de lá. Tira, porque fica atrapalhando a passagem. Tá? Leiam a matéria. E a última. Essa é da Amanda Miranda lá no ICL. Após mandar 800 mil em emendas a Clube de Amigo, Zanata diz que vai mandar mais. Eu tinha trazido essa matéria aqui já. Em tom de deboche e portando uma arma na cintura, a Júlia Zanata, aquela figura deplorável que usa a tiarinha dos nazistas, publicou o vídeo prometendo verba para a compra de munição e fuzil. Ela diz que vai enviar mais verba para a finalidade, o que já havia sido previsto na reportagem que ela publicou na sexta. Isso porque há a possibilidade que o contrato com o clube ultrapasse os 3 milhões de reais, já que a pesquisa de preços foi renovada por mais um ano, que abriria brecha para novos repasses. Tá? A deputada afirma, essa figura nefasta, que a maioria dos clubes de tiro de Santa Catarina tem o apoio dela, mas não explica as evidências colhidas pelo Tribunal de Contas que ilustram a reportagem. Então é isso. Quem elegeu essas figuras? O Manga, o Tarcísio, o Derrite, porque o Derrite é deputado estadual, deputado federal, perdão, alguém votou nessa figura. Que elegeu o Mota, a Zanata. Tem que prestar atenção na hora que vota. A gente precisa dar valor no nosso voto. E prestar atenção em quem a gente vota. A última. Bolsonaro pediu para se encontrar com o Tarcísio o mais rápido possível, hein? Aí tem coisa, tá bom? Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrita ou inscrito. Envie o vídeo para mais pessoas, enviem as notícias para mais pessoas. Leiam todas as notícias aqui na descrição do vídeo. Tá legal? Um abraço e até amanhã.